Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Não é novidade para ninguém que o Grêmio está avançando consideravelmente para fechar com o Guido Rodrigues. Ainda tem o entrave do empresário, conforme eu expliquei no vídeo anterior do canal, mas também há um otimismo muito grande, que o Grêmio também busca um meia cujo nome é guardado em sigilo. Vários já apareceram de tentativas, oferecimentos, etc., mas todos descartados. Esse é o foco no mercado, um primeiro volante e um camisa 10. Mas enquanto esses jogadores não chegam, o técnico Luiz Castro trabalha com o que tem. Em específico, sobre essas duas posições, eu quero trazer para vocês um atleta que irritou todos no ambiente, e é claro que o Grêmio não vai admitir isso publicamente, até para preservar o vestiário, mas sim, nós vamos detalhar isso aqui e precisamos falar sobre o camisa 10 surpresa do Grêmio. Sim, diferente do que todos imaginavam, é ele quem tomou conta da posição, pelo menos até o momento. E o time ideal do Grêmio é o que vai a campo na quinta rodada, dito pelo próprio treinador, o Clássico Grenal, do próximo domingo, dia 25, 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Não vou chamar a vinheta, vou pedir para tu deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, o like e a inscrição já na arrancada, isso é muito importante para o fortalecimento do canal. Também ativa as notificações e, claro, vai opinando muito aqui nos comentários sobre todos os temas, nesse conteúdo que tem a força de Hora do Pastel e Crepe do Alemão. Gente, a temporada começou e ninguém imaginava que o camisa 10 escolhido pelo técnico Luiz Castro seria Franco Cristaldo. Ele que, aliás, usa a camisa 10, né? Não é apenas a maneira de falar pelo posicionamento. Ele usa a camisa, ele foi contratado para ser o jogador da função lá no início de 2023, pela antiga diretoria, depois de ter se destacado no Campeonato Argentino pelo Huracan. Fez um bom 2023, junto do Soares, e depois caiu de rendimento. 2024 não foi bom, assim como de todo o time. 2025, da mesma forma. Hoje o torcedor parece não confiar no Franco Cristaldo, mas o técnico Luiz Castro confia. E isso tem um motivo. Acabei de dizer que a temporada boa do Cristaldo no Grêmio foi 2023. E a gente pode explicar isso de várias maneiras. Alguns pensam que foi muito por conta do Soares, acho que faz sentido pensar dessa forma. Aquele Grêmio produziu muito através do atacante uruguaio, vivemos ali, lembram? A Zona Soares. O Grêmio teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro e mesmo assim foi vice-campeão. O Soares tomou conta de tudo, fez jogadores médios renderem muito mais do que poderiam. Será que é o caso do Cristaldo? O ponto é que em 2023 foi justamente o ano em que Luiz Castro liderava o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, e ali ele conheceu o Cristaldo. Aquela vitória de 4-3 no São Januário para cima do Botafogo, com os 3 gols do Soares, o primeiro do Galdino, já não era o Luiz Castro o treinador, ele foi o treinador apenas do Botafogo no enfrentamento com o Grêmio, não, no primeiro turno. Quando tem o enfrentamento do Grêmio no primeiro turno, que o Botafogo vence na Arena por 2-0, já não era ele recém havia saído. Ali era o interino, o Caçapa, quem treinava a equipe carioca. Mas, obviamente, que o Luiz Castro acompanhava todos os jogos e ele tem uma ótima lembrança do Cristaldo e ele tem hoje o desejo de recuperar o Cristaldo e ele salientou isso com todas as letras na entrevista coletiva após a goleada para cima do São Luís de Juí na Arena. Ele disse o seguinte: se eu cheguei onde eu cheguei, é porque um dia alguém me oportunizou. E se eu consegui é porque eu tinha condições. Às vezes o que se precisa é de uma oportunidade. Ele falou, a sociedade precisa entender isso. E a oportunidade está sendo dada ao Cristaldo. E sejamos justos, ele está aproveitando. Ah, Bruno, mas é campeonato gaúcho, o nível é muito fraco. É verdade. É verdade. Mas ele está aproveitando. O campeonato gaúcho muitas vezes serve de engana bobo. Muitas vezes ele serve para isso. Os jogadores atuam bem, você acha que eles estão prontos para o restante da temporada, para as competições mais difíceis, e depois eles sucumbem. Será que é o caso do Cristaldo ou ele pode repetir o 2023 em 2026? O Grêmio segue, repito, procurando um camisa 10, mas enquanto não tem, ele foi o escolhido. Começamos a temporada, além da procura pelo 10, achando que o William era o titular, que o Monsalve seria recuperado, até porque o Filipão fez esse pedido ao Luiz Castro e foi atendido pelo técnico português, mas depois o colombiano teve um azar tremendo com a lesão, ficará um tempo significativo fora, né? Não participará, por exemplo, do Campeonato Gaúcho. Isso vai atrapalhar bastante o Monsalve dentro dessa disputa por posição no elenco, por oportunidades.
temos os garotos, claro, Riquelme, Jefinho, mas correndo por fora, sempre com muita cautela em relação à lapidação deles. Cristaldo, gente. Ele é, surpreendentemente, o dono da camisa 10. Hoje ele é titular e o William é reserva. Nós precisávamos trabalhar isso. E eu pergunto para vocês, dá para acreditar no Cristaldo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. O atleta que irritou todos é da outra posição que o Grêmio está buscando no mercado. Estou falando do Gustavo Cuéllar. A atuação do Gustavo Cuéllar diante do São José, a derrota na Arena por 1-0 na segunda rodada, irritou todos no Grêmio. Não apenas o técnico Luiz Castro, mas todos. Tanto é que o Cuéllar sequer foi relacionado. Ele sequer ficou no banco de reservas contra o São Luís de Juí. O Grêmio não entendeu apenas que ele foi mal. O Grêmio entendeu que ele se arrastou em campo. Que ele está muito mal fisicamente ainda e que isso possivelmente se deve à falta de comprometimento, à falta de trabalho, à falta de entrega do jogador. O Grêmio achou ele meio preguiçoso em campo. E é claro que isso são relatos que a gente colhe dos bastidores. O Grêmio de forma alguma vai colocar isso publicamente para não queimar o atleta, e a correta postura do Grêmio. Mas ele irritou todos. O Grêmio desistiu por completo do Cuéllar, já tinha a ideia de negociar o jogador, mas hoje ele está indo para o final da fila. Contra o São José, ele ainda jogou. O Arthur e o Thiago haviam jogado na estreia contra o Avenida, foram preservados da segunda rodada, e o Edenilson ficou no banco contra o São José para que o Cuéllar fosse titular ao lado do Dodi. O que me disseram é que o Cuéllar perdeu espaço na hierarquia, inclusive para o Edenilson. Tamanha a irritação dos bastidores com a atuação dele diante do São José. É reversível? Tudo é reversível. Basta que ele se apresente diferente, que ele jogue, que ele tenha um outro desempenho. Mas é difícil de acreditar. E o Grêmio tá louco por qualquer proposta para liberar o jogador. Alguém que tope pagar o salário e o jogador aceite, o Grêmio está liberando o Cuéllar. O Grêmio está em busca do time ideal para a temporada e a primeira amostragem será o Grenal. Essa é a grande verdade. Contra o Guarani em Bagé na quarta-feira, um time reserva. Oportunidades a outros jogadores, como a gente já havia salientado. Alguns que não jogaram, inclusive, devem ganhar chances, como o Balbuena, o zagueiro Luiz Eduardo, o meia Jefferson e assim por diante. Mas me parece que o Grêmio já tem um desenho, né? Fica a dúvida em relação ao Everton. Ele vai ou não para o Clássico Grenal? Se ele for para o Grenal, ele precisa jogar contra o Guarani de Bagé para ganhar ritmo de jogo. Senão ele vai sem ritmo nenhum para o Grenal. Ele não joga há muito tempo. Eu preservaria. Eu deixaria fora dos dois jogos e iria com Gabriel Grando contra o Guarani e também no Clássico Grenal. O Grêmio deve ter o Marcos Rocha, sim, ele como é o lateral titular para iniciar a temporada. Tem uma disputa muito clara entre Gustavo Martins e o Noriega. O Wagner Leonardo é o dono do lado esquerdo da zaga. Marlon, o Thiago parece ser o titular. Vamos ver se vai se confirmar para o Grenal, se não vai colocar o Dodi, porque tem uma característica mais defensiva, mas acho que vai o Thiago. Arthur, Cristaldo, como acabei de falar, TT, Amuso e Carlos Vinícius. Esse é o Grêmio titular. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo. Hora do Pastel, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. Cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.